Olá, friends! E hoje tem flatbread com a máquina de pão. Hoje eu vou ensinar para vocês a minha receitinha de flatbread. Para quem não sabe, o flatbread é nada mais, nada menos do que um pão fino, plano e que pode ou não ter uma cobertura. Existem vários tipos de flatbreads, assim, se a gente for levar o nome ao pé da letra mesmo, né? Muito abrangente. Mas está muito na moda, na verdade não de hoje, mas já de muito tempo, em restaurantes principalmente, em bares, lugares que tem petiscos, servirem esse tipo de flatbread, que é esse pão fininho com alguma coberturazinha por cima, para que você possa petiscar, bebericar e comer, dividir com os amigos, dividir com a família. E eu particularmente gosto muito e faço com muita frequência aqui em casa. Pensando nisso, algum tempo atrás, eu fui melhorando e desenvolvendo a minha própria receita de flatbread até chegar num resultado semelhante ao que eu comi em muitos lugares fora do Brasil, que é uma massa que ela fica leve, fininha, crocante, mas ao mesmo tempo ela tem a sua maciez, a sua leveza quando a gente come, e também de um jeito que fosse prático de fazer, para que eu pudesse fazer sempre que chegasse uma visita, ou sempre que desse vontade, sem demorar muito e com o que tivesse em casa. Primeiramente eu vou falar então para vocês sobre a massa e depois eu vou dar várias dicas sobre a questão da cobertura. Vamos lá. Para essa receitinha nós vamos precisar de farinha de trigo, água levemente morna, assim, morninha, quase fria, tá? Azeite, que também pode ser óleo, mas eu gosto de utilizar o azeite porque ele vai dar muito mais sabor, é muito mais saudável. Mel, que também pode ser açúcar ou melado, tá? Que vai dar um toque também muito especial, um sabor, a coloração, o dourado nesse flatbread. Eu acho que dá um toque. Vale a pena vocês usarem mel se vocês tiverem aí disponível. Sal. E uma coisa que muita gente me pergunta nessa receita, porque eu já ensinei ela no blog já há um bom tempo, é por que eu utilizo 2 fermentos, ou se realmente é com 2 fermentos. Essa é uma receita que eu utilizo 2 tipos de fermento. Eu utilizo o biológico seco, aquele para pães, pizzas mesmo, e utilizo também o químico, aquele pozinho branco que a gente geralmente utiliza para bolos. Por que eu faço isso? Porque como a ideia aqui é a gente ter uma receita que desenvolva rapidamente e que ela tenha essa textura que eu expliquei para vocês anteriormente, quando eu utilizo esses 2 tipos aqui de fermento, eu tenho justamente essas características reunidas e me possibilita ter uma massa com esse resultado que eu tinha falado para vocês antes, tá? Ou seja, eu consigo preparar uma massa rapidamente e eu consigo ter esse resultado de uma massa que é um pouco mais puxada assim para uma bolachinha, mas ao mesmo tempo ela não é tão crocante e tão seca, mas tem uma leveza e uma maciez, e eu consigo assar rapidamente sem que ela fique crua e também consigo preparar rapidamente na máquina de pão sem ter que esperar todo o processo completo de uma massa, depois um segundo crescimento, etc. Ou seja, nós vamos colocar tudo na máquina, vamos deixar ela preparar e depois a gente já vai tirar da máquina, abrir, colocar a cobertura, se a gente quiser uma cobertura, e levar para o forno. Então vamos lá, que o processo é muito simples. Nós vamos colocar aqui na nossa máquina de pão todos os ingredientes, começando pelos líquidos e depois os secos e por último os fermentos. Bom, coloquei tudo então aqui na nossa máquina e lembrando que todas as medidas de cada um dos ingredientes que eu estou utilizando aqui, todas as dicas que eu estou dando para vocês aqui no vídeo e muitas outras dicas e sugestões, vocês encontram por escrito e com foto passo a passo lá no blog, que é o maquinadepão.blogspot.com. Se você não conhece o meu blog Máquina de Pão, que foi o meu primeiro blog, está ativo até hoje por mais de 15 anos, você está perdendo muito tempo, porque lá eu tenho milhares de receitinhas que eu faço nesses mais de 15 anos utilizando a máquina de pão. E tem de tudo, gente. Tem pães, bolos, tortas, massas, salgados. Tem tanta coisa que vocês nem imaginam. Muita coisa que vai além dos pães. Bom, coloquei então aqui todos os ingredientes. Não tem mistério. Vou encaixar aqui a minha forma. E agora nós vamos escolher na nossa máquina o ciclo de amassar massas, que é aquele ciclo que leva 1h30. Em algumas máquinas se chama massa, em outros é amassar
E no caso desta máquina minha aqui, que é o modelo mais novo da Mondial, é o ciclo pizza, tá? Esse ciclo pizza, ele leva em torno de 1h30, porém nós só vamos deixar metade do ciclo. Então vocês vão deixar apenas metade do ciclo, seja qual for o modelo da sua máquina, que geralmente em todas é 1h30 esse ciclo, e depois já vamos retirar e preparar assar o nosso flatbread. E agora é só aguardar. E enquanto isso, eu quero deixar uma dica muito especial para vocês. São os meus livros de receita para máquina de pão. São 3 volumes, gente. São 3 livros recheados, cada um com receitas diferentes. O primeiro volume, ele tem mais de 350 receitas diferentes. Eu falo até que é a bíblia da máquina de pão. Para quem está começando com a máquina de pão, você tem que ter este volume 1. Porque além das receitas de pães, bolos, tortas, massas e todos os outros tipos de preparos, geleias, doces, etc., você tem aqui todas as dicas iniciais para você usar e usufruir ao máximo da sua máquina de pão. Depois dele, eu lancei também o volume 2, olha só. Nesse volume aqui, eu tenho mais 150 receitinhas deliciosas para máquina de pão. E o meu livro mais recente, que é esse daqui, gente, que é o volume 3. Esse livro aqui, ele tem 100 receitas diferentes para máquina de pão. Eles todos têm essa capa linda, assim, ó. Tem a orelhinha nos dois lados, na capa e na contracapa. Tem todas as receitas com muitas dicas para vocês fazerem pães incríveis. Porque para quem não sabe, eu já ensino receitinhas com pães há mais de 15 anos utilizando a máquina de pão lá no meu blog Máquina de Pão. E a pedidos de vocês, eu criei o primeiro livro, depois do sucesso, eu fui criando esses outros para vocês. E aqui vocês vão encontrar as melhores receitas que sempre dão certo para usar e usufruir ao máximo da sua máquina de pão. Para adquirir, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo ou direto lá no blog também, e você vai comprar direto no site da editora e receber diretamente também na sua casa, em qualquer lugar do mundo. Bom, passado então metade do tempo aqui do ciclo, eu apertei e segurei aqui o iniciar, parar, né, da máquina para cancelar o ciclo, e vou tirar aqui a minha massa, que já está até começando a crescer. Para fazer essa receita, eu gosto de fazer o seguinte: eu gosto de pegar um pedaço de papel manteiga, colocar um pouquinho de farinha, só para facilitar abrir. Aí eu passo a minha massa para cá. Centralizo ela aqui, jogo mais um pouquinho de farinha e aí eu vou abrir com um rolo até uma espessura assim de mais ou menos uns 3 milímetros. E o legal dessa massa é que não precisa habilidade, vocês não precisam deixá-la redonda, nem retangular, nem nada disso. O bonito, inclusive, é que ela fique assim mesmo, meio disforme, num formato bem aleatório. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar ela em um tabuleiro. Eu gosto de utilizar aquele que é do próprio forno, para facilitar, mas pode ser também uma assadeira maior. Agora nós vamos escolher a nossa cobertura, o sabor que nós queremos dar aqui para esse flatbread. Pode ser das coisas mais simples, desde um fio de azeite, um pouquinho de sal, ervas, um pouco de alecrim, como se fosse uma focaccia, algo bem simples, alguns pedacinhos de legumes, só uma coisa para dar um toquezinho, um sabor, já que a massa em si tem que ficar fininha, não deve ter muito recheio, não é igual uma pizza que tem que ter muito recheio. Ou eu posso usar outras coisas como se fosse mesmo uma pizza, só lembrando que a gente não pode exagerar. Se você quiser colocar um pouquinho mais de recheio, for utilizar uns recheios que são mais... Aliás, recheios não, coberturas, né? Que são mais molhados, leva um pouco pro forno, deixa lá assim coisa de 3 minutinhos. Antes de começar a dourar, você tira, põe a cobertura que você quer e leva de novo pro forno. Se você for fazer como eu faço mesmo, tradicionalmente também, como ensinou na receita, de não colocar muita cobertura e nada também que é muito molhado, por exemplo, se eu colocar aqui um atum, ele é mais molhado. Se eu colocar vegetais, legumes, né, que foram refogados, geralmente eles também têm mais água e tudo, então é bom dar essa pré-assada. Se não, não é necessário. Se você for utilizar ingredientes mais sequinhos, não colocar nada muito assim, você pode fazer, é como se
fosse uma pizza. Você pode incrementar como se fosse uma pizza. Eu vou dar algumas dicas e vou mostrar pra vocês o que eu vou usar nessa daqui, por exemplo. Nessa daqui, então, que eu vou fazer, eu vou utilizar um pouco de queijo ralado, mussarela mesmo, pode ser qualquer outro queijo. Aqui eu tenho tomate triturado, não chega a ser um molho de tomate, só um tomate puro, sem tempero, sem nada. Tenho cebola, olha, cebolinha roxa que eu gosto, mini tomatinhos e tenho também um pouquinho de manjericão, que eu acho que vai dar um toque bem especial. Depois acho que é interessante também jogar um pouquinho de sal e pimenta por cima, já que esses itens aqui não tem sal, não tem nenhum tempero. Eu poderia só colocar também um pouco de queijo e azeitonas, somente azeitonas, alcaparras, uma pastinha de azeitona, um molhinho pesto só espalhadinho assim por cima e também levar para assar, que ficaria ótimo. Eu vou dar o exemplo aqui de colocar dessa maneira, porque eu acho que eu e todo mundo gosta mais assim dessa maneira, que é como se fosse uma pizza. Mas lembra daquilo que eu falei, se você for quer colocar um pouco mais de molho, deixar assim com mais cobertura, mais caprichadinha, quase como se fosse uma pizza, dá a pré-assada antes, ok? Por 3 minutinhos no forno a 200 graus. Ai, Maurício, o que mais que eu posso colocar aqui? Você pode colocar, por exemplo, malite, sardinha, atum, assim, basicamente tudo que você quiser. Se você quiser colocar só um queijo e um pouco de orégano, pode também, coloca só o queijo, depois no final você coloca as ervas por cima e depois tirar do forno, igual eu vou fazer aqui também, as ervas só entram depois. E você pode usar tudo aquilo que você tiver sobrando aí na geladeira. Então às vezes eu tenho assim, um pedacinho de abobrinha, um pouco de cebola, um tomate que já tá quase passando, algum outro tipo de verdura, por exemplo, às vezes eu tenho rúcula, espinafre, coisas desse tipo. O que eu faço? Coloco um pouquinho só de queijo, às vezes um tomate seco picadinho, aquele tomate confitado que eu já ensinei pra vocês aqui no canal, o tomate seco que eu também já ensinei aqui no canal, ou aquela cebolinha caramelizada também, às vezes tem um restinho só no pote sobrando, tô com medo de estragar, coloco aqui, dou aquela lambuzada, não precisa ser muita cobertura. Depois de pronto, coloco as folhinhas de rúcula, finaliza com um pouco de azeite, só azeitonas. Gente, o que você tiver em casa. É assim, com certeza, um dos petiscos mais democráticos e que também todo mundo vai gostar. Alguma sobrinha de algum refogado que você fez na sua casa, seja de carnes, de vegetais, você pode utilizar tudo para fazer esse flatbread e pode ter certeza que vai ficar bom. Agora eu vou só colocar um pouquinho de sal e pimenta por cima e vou levar para assar. Quando ele estiver bem douradinho, as bordas já estiverem bem douradinhas, você pode tirar do forno. Se você deixar ele bem tostadinho, ele vai ficar mais bolachinha, vamos dizer assim. Ele vai ficar mais crocantinho e menos macio. Mas se você deixar até as bordas ficarem douradas, vai ficar no ponto perfeito, que é o que eu mais gosto, que fica macio, mas levemente crocante. Prontinho, já tirei do forno, coloquei aqui numa outra tábua. A tábua onde eu vou servir. E agora eu vou finalizar com um pouco de azeite e algumas folhinhas de manjericão fresco. Enquanto eu faço isso, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para vocês serem sempre avisados quando saírem vídeos novos. Comenta também, gente. Sempre deixa seu comentário, porque eu gosto de ver o comentário de vocês, saber o que vocês acharam da receita. E dessa maneira também, o YouTube entende que vocês gostam do meu conteúdo e sempre vai avisar quando saírem vídeos novos. Outra coisinha também, me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado. Me segue lá no Insta, me segue lá no Face, que sempre tem dicas e sugestões diárias de receitinhas práticas e super deliciosas como essa daqui. Olha só que maravilha, a gente prepara rapidinho, sem segredo. E depois, como que eu gosto de servir? Eu corto ela na horizontal e na vertical, formando assim quadradinhos, pedacinhos menores, para que cada um se sirva pegando na mão mesmo, porque assim você consegue estar com uma taça numa mão e petiscando com a outra. É uma ideia bem legal, eu gosto bastante de fazer isso aqui, em qualquer época do ano. Além de ser uma opção muito econômica, muito democrática, porque você pode fazer versões para quem, por exemplo, é vegetariano, para quem tem certas restrições a determinados alimentos. Você pode usar vegetais, verduras, frutos do mar, o
que você tiver aí à mão. Fica ótimo e eu tenho certeza que vocês vão achar delicioso. Olha que lindo que fica isso daqui. Que apresentação maravilhosa. Até parece que os seus convidados não vão gostar disso daqui, né, gente? É, mas assim, ó. Vou provar aqui já, tá? Espero que vocês tenham gostado demais dessa receitinha. E até a próxima. Tão bom. Tão prático de fazer. Tchau, tchau.